Você já parou para pensar que o que pode estar sendo reprimido dentro de você, ao invés de tristeza, de raiva, de mágoa, que talvez, na verdade, o que está reprimido aí é a alegria, é a sua leveza, é a sua espontaneidade? Você já parou para pensar nisso? Eu acabei de abrir o meu livro, meu caderno de escrita, e eu escrevi justamente isso. Às vezes o que está sendo reprimido é a alegria, é o amor. Caramba! Essa é uma reflexão poderosa, muito poderosa. Bom, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Laila Mello, sou terapeuta holística e transpessoal. E nesse canal do YouTube eu te ajudo a voltar para você, a voltar a ser quem você de fato é. E minha irmã, se você veio aqui, na verdade, assim, eu acredito que essa é a essência de todos nós, né? De todas nós. Que é sermos felizes, espontâneas, livres, sabe? Mas você chegar aqui agora significa algo. Significa que essa mensagem é para você. E que é importante refletir nesse momento. Onde é que foi parar a sua alegria de viver? E por que ela não está sendo manifestada na tua vida, na tua expressão? Agora, já, neste momento. Eu fiz um exercício, agora há pouco, um exercício terapêutico para mim mesma, porque eu, enquanto terapeuta, eu estou sempre me observando, me estudando, uma bela de uma cientista e aprendiz de mim mesma, né? E eu fiz um exercício que eu quero trazer aqui para te convidar, de repente, a olhar com mais profundidade para você nesse momento. E esse exercício, ele é muito voltado assim para a nossa relação com a nossa mãe. A base do exercício é o seguinte: vou passar aqui para você e fique à vontade para fazer depois que esse vídeo acabar, ou de repente dar uma pausa e fazer agora. Que é pegar um papel, uma caneta, e a gente vai para uma escrita terapêutica e você vai escrever nesse papel como é a sua mãe. Como é a sua mãe? E aí você pode trazendo as características que vêm assim na sua cabeça. Não se preocupa tanto assim em ser fiel ao que realmente é, mas traz a ideia que você tem sobre a sua mãe, porque essa é a verdade, né? A gente tem uma ideia, a gente tem uma visão. Porque essa mesma mãe, sendo vista aos olhos de outra filha, ela pode ser descrita de uma forma bem diferente, tá? Então traz o que vem aí. O que tem aí pra você? O que você acessa de ideia sobre quem seja essa mãe? E vai colocando no papel tudo que vem, sem julgamento, tá? E vai colocando as características, o jeito de ser. Vai colocando. Vai colocando tudo o que vem. Depois que você escreveu, e lembra, óbvio, né? Você vai trazer características que você considera positivas, características que você considera assim não tão positivas. Depois que você tiver isso escrito, você vai se fazer uma outra pergunta, que é: qual dessas características
você mais rejeita? Mais rejeita na sua mãe? Você olha assim e isso não. Isso eu não gosto, isso eu não quero pra minha vida. Aquela característica que você julga, tá? Lembrando, é sobre você, sobre o seu olhar, o seu sentimento, a sua visão, né? A sua interpretação sobre as coisas. Traz o que vem. Esse não é um momento pra você se julgar, tá? Tipo, eu não deveria falar isso de minha mãe, eu não deveria pensar isso, eu não deveria. Não, não dá. Não dá pra ter espaço pra limitar o teu movimento em busca de se conhecer, de si mesmo, dessa forma, se podando, se julgando com a tua mente julgadora. Porque assim você não acessa a profundidade, você não acessa a verdade, fica muito limitada, tá? Então, este não é o momento de dizer o que é certo e o que é errado pra você, né? A postura diante de sua mãe, esse não é o momento. E volto a dizer, estamos diante, na verdade, da sua ideia sobre a sua mãe. Então é muito importante ser honesta, ser verdadeira. Então, o que é que você rejeita? Tira um momento, respira. A respiração vai te ajudar a abrir espaço para que essa verdade se manifeste. Se você sentir alguma emoção, que seja uma tristeza, que seja um medo, que seja um sentimento de que você está errada, abre espaço para tudo. Respira com essa emoção. Não rejeita essa emoção, não. Acolhe ela nesse momento, buscando assim não se identificar tanto com ela, mas observar, ela existe, ela tem permissão para existir, para passar por você. Tá bom? Então, qual é a característica que você reprime, rejeita? Depois de escrever sobre isso, e você pode ir escrevendo, tipo, pode colocar a característica e ir desenvolvendo, né? Sobre essa característica, sobre esse comportamento, sobre essa forma de ser. E agora que você concluiu, você vai fechar os olhos, lembrar da sua mãe, ver a sua mãe aí à tua frente. Mas ela não tá te vendo, não, ela só tá existindo, tá? Ela só tá vivendo e sendo como ela consegue ser. E agora o olhar é outro. Ao invés de colocar o foco assim no que você rejeita, no que você não gosta, no que você não quer pra você, você vai olhar pra sua mãe buscando o que você admira. O que você olha e fala, uau. Ao acessar essa informação, é provável que você sinta admiração mesmo. Que você sinta alegria, que você sinta gratidão, que você sinta seu coração assim mais quentinho. Acolhe também isso tudo que vem. Escreve sobre. Escreve sobre isso. Agora que você já fez essa segunda parte, você vai agora escrever sobre o que vocês têm de mais em comum.
necessariamente, mas assim, você olha e você já detecta. Isso aqui a gente tem em comum. O que você tem em comum com a sua mãe? Tanto por o que você pode considerar de positivo, quanto para o que você pode considerar de negativo. No que é que vocês são parecidas? Mais parecidas? O que vem logo assim pra você? Eu imagino que sejam muitas coisas, mas o que destaca bem assim, que vem tipo, pã? E me diz. Escreve aqui, embaixo do vídeo, se isso que veio primeiro é algo de. É algo que você rejeita ou é algo que você admira, que você sente boas emoções ao perceber que isso faz parte de você. É possível que nesse momento aqui, se você já fez isso tudo, você já tenha expandido mais a sua visão, seu olhar, tenha remexido aí em algumas emoções. E compartilhando aqui dentro do que eu fiz. Aliás, antes de eu fazer essa partilha com você, volta lá para o que você colocou de como é a sua mãe. E você vai circular tudo o que você identifica em você também. Ainda que seja numa medida assim. Baixa, mas que você percebe que você traz aquilo. Pode ser que você tenha um potencial, tá? Daquela característica e que de algum modo você se distanciou, mas você percebe. Volto a convocar a sua honestidade para esse trabalho. A sua verdade precisa estar à frente. Então, olha de novo para tudo que você escreveu sobre a sua mãe e veja o que é que você reconhece que faz parte de você nesse momento. Gente, a nossa mãe, ela é a nossa principal referência de feminino, do que é ser mulher. E nós todas vivemos dentro dessa cultura patriarcal. E patriarcal significa que é uma cultura dominada pelo masculino. Não apenas pelos homens, mas pelo que se entende e se reconhece como a parte dessa energia do masculino, como a essência do masculino. Só que é uma sociedade, uma cultura doente, né? Então, existe um domínio a partir do feminino, uma exaltação do feminino, uma glorificação do masculino, uma glorificação do masculino, ao mesmo tempo em que, para que exista esse domínio do masculino, existe uma repressão de tudo o que é característico do feminino. Existe uma ideia de que tudo que vem do feminino é inferior, é de algum modo menosprezado. Então, por exemplo,
A gente vive uma cultura em que o racional, o raciocínio, a lógica, o intelecto é super valorizado, em detrimento do campo das emoções, que são reprimidas, desvalorizadas, consideradas de algum modo inferiores, né? Se a gente olha para o campo das emoções, considera uma pessoa que de algum modo é muito envolvida com as suas emoções, a gente considera essa pessoa irracional, a gente considera essa pessoa fraca, frágil, vulnerável. E a gente quer ser forte. E a gente quer ser valorizada, né? A gente quer ser respeitadas. E as emoções, elas não são respeitadas. Tudo que vai para o campo das emoções, não há, de fato, um respeito, um olhar, assim, de valor, né? As emoções, elas se relacionam muito com o campo do feminino. Ao mesmo tempo, existe uma ideia, assim, da lógica, né? Do pensamento crítico. E, de um outro lado, o que é intuitivo é desprezado. Não tem lá tanto valor, né? Essa sabedoria intuitiva, ela não é validada pela massa, pelo sistema, por essa lógica patriarcal que está incutida na maioria de nós. Acontece que esse desvalor, essa separação do feminino, ela é muito bem representada na nossa família, na nossa ancestralidade, a partir da nossa relação, do nosso olhar, dos nossos sentimentos pela nossa mãe, porque a nossa mãe é a grande representante do que seja esse feminino para nós. Então, quanto mais uma mãe ocupa o lugar de inferioridade diante do masculino, de submissão diante do masculino, ou de um controle, de uma rigidez, que é do masculino, porque o que a gente faz? O feminino sendo visto como inferior, como nesse lugar de desvalor, e a gente quer ser valorizada, e a gente não quer ser inferior, a gente quer, né, o nosso lugar. Então, o comum é a gente reprimir o feminino, porque a gente quer a segurança, a gente quer a independência, a gente quer ser quem a gente é. Então, a gente abraça todas as características do que se entende como masculino, e esse é um processo inconsciente. E a gente reprime a intuição, e a gente reprime as emoções, e a gente reprime a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade. A gente reprime os nossos ciclos, porque a mulher é cíclica, como a lua, né? A lua é uma grande representante simbólica do feminino. O sol é um grande representante simbólico do masculino, pela assertividade, né? Por essa coisa do para fora, do se mostrar. Então a lua, ela traz mais essa reclusão, essa interiorização, essa ciclicidade. O sol é todo dia igual. A lua não. Então aí a gente começa a reprimir os nossos próprios ciclos, a nossa
as nossas fases, os nossos momentos, e querer que a gente esteja sempre igual, sempre do mesmo jeito, partindo de uma lógica do masculino. Então, assim, se essa mãe, ela traz muito forte essa representação desse aspecto mais sombrio do feminino, mais adoecido do feminino, da passividade, de repente. Então a gente quer distância disso, nós mulheres que querem ser empoderadas, que querem ser livres, que querem criar uma vida próspera, abundante, que quer ser independente, que quer ter liberdade. Então a gente vai reprimir isso. E é uma forma da gente se afastar, que não seja fisicamente, mas emocionalmente, energeticamente e mentalmente, da nossa mãe. Tá fazendo sentido para você? E essa reflexão, ela tá inserida em um livro. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Maureen Murdock. Sou muito boa no inglês, não. Que é o livro A Jornada da Heroína. Ela traz de uma forma assim muito legal como que nós nos afastamos da nossa mãe. Nós passamos por um processo de separação do feminino e identificação com o masculino. E olha esse trecho do livro. Em uma sociedade patriarcal, uma mulher se separa de sua natureza feminina num esforço por ser aceita. O feminino, como é representado pela mãe, é menosprezado, é estereotipado e se torna um bode expiatório, a ponto de a imagem arquetípica da mãe perder a própria alma, pois a figura materna passa a ser a culpada pelos déficits psicológicos de todo o mundo. Quanto mais a mãe representar o status quo, contexto restritivo dos papéis sexuais e o arraigado senso de inferioridade feminina, dentro de uma sociedade patriarcal, mais a mulher buscará se separar dela. E então, volta para o teu exercício, para o que você escreveu, para o que veio de você. Agora que você já circulou, inclusive o que vocês têm ali, o que você tem da tua mãe. E faz essa relação, né? Percebendo aqui as características que você mais rejeita da sua mãe, ou a característica que você mais rejeita da sua mãe. Essa característica, ela está inserida mais no que se entende como derivado da energia do masculino ou da energia do feminino. Se você quiser compartilhar comigo aqui, eu vou gostar de saber. E o que você mais admira na sua mãe? E o que vocês mais têm em comum? Porque a sua mãe, enquanto mulher, dentro desse sistema, ela também passou por esse processo de separação do feminino. De negação do feminino e de identificação com o masculino. Então, o que você está reproduzindo da tua mãe? O que vem da tua mãe que você está repetindo?
E aí, quando você olha assim para o que você rejeita, entenda. O que a gente rejeita, de algum modo, a gente tá repetindo. Porque persegue a gente. O que a gente rejeita, persegue a gente. Então, é muito provável que a sua rejeição ao que vem dela, porque a sua mãe é um grande espelho seu, seja a rejeição de algo dentro de você, algo em você. Pode ser que seja a semente de algo em você, né? Mas existe isso dentro de você. E está sendo rejeitado. E para a gente mudar algo em nós, a gente precisa passar primeiro pela aceitação. Por aceitar que aquilo existe. Aceitar que aquilo faz parte. E aquilo faz parte porque porque a sua mãe é parte de você. E você traz toda uma herança de crenças, de formas de pensar, de padrões de pensamento, de comportamento. E uma herança, inclusive, de dores emocionais. Então, assim, isso que você rejeita da sua mãe, como é que isso se relaciona com você? O que isso diz sobre você? E o que você mais admira na sua mãe? Ah, e um outro aspecto aqui, ó. Isso que a gente rejeita, como é que a gente lida com o que a gente rejeita? Muitas vezes a gente vai pro extremo oposto, né? Pro outro lado. Então, por exemplo, eu acho que a minha mãe é muito passiva. Então, essa passividade dela diante das coisas, e aí você rejeita isso, então você vai fazer o que? Você vai ser muito ativa. E aí a passividade vem realmente do feminino. E essa atividade, esse movimento para fora, vem muito do masculino. E a gente volta para o que eu trouxe sobre como que a gente rejeita o feminino na nossa mãe, se apegando ao masculino. E o que você mais admira na sua mãe? Você percebe como que você tem isso também? E o quanto que isso tem tido espaço na sua vida? Gente, quando a gente rejeita o que tá fazendo parte ali de uma pessoa, é muito difícil a gente acolher o que tem de bom também naquela pessoa, sabe? Ou ao menos assim, acolher com o coração aberto, porque você tem ressalvas, porque você tá. Então, quando a gente consegue abrir assim um coração para receber a pessoa com tudo o que ela traz, com tudo que ela é, a gente consegue também se abrir para o que ela tem de essência, para o que ela tem de positivo, de gostoso, de bom. Enquanto a gente não aceita o que tem ali de desafio, é muito difícil a gente aceitar o que tem de maravilhoso, de gostoso, de bom também. A gente integrar na gente, entende? Para umas pessoas é mais desafiador do que para outras. Não sei como é que é para vocês. Você pode trazer aí que eu vou gostar de saber também. E aí, compartilhando aqui com vocês um pouco do que eu mesma percebi, escrevi aqui, o que eu rejeito na minha mãe é a minha percepção, é a minha ideia de que ela não confia no seu próprio poder, no seu próprio poder criador, criativo, na sua capacidade de realizar os seus sonhos. E essa passividade diante
desse chamado da vida, né? Para que ela realize-se. Para que ela assuma a missão dela. Para que ela olhe para dentro. Para que ela reconheça o que ela tem de bom, de maravilhoso. E ela coloque isso no mundo. E ela coloque-se a serviço. Que ela sirva com isso de incrível que ela tem, né? Então eu vejo assim que a minha mãe, ela se esquiva da missão de alma dela no campo profissional do ser. Mas essa é a minha visão, não quer dizer que seja de fato a verdade da história de alma dela. E aí o que eu percebi assim para mim é que, caramba, existe dentro de mim um sentimento de que isso eu fui resgatando com muita honestidade, olhando, né? Porque a gente não quer acessar essas coisas, né? Normalmente, a gente não quer. Então eu fui percebendo que existia dentro de mim uma ideia, uma crença que cria, né? Um sentimento. É uma ideia de que se minha mãe aceitasse, né? Esse chamado que ela tem, e ela se colocasse como realizadora, e ela vivesse a criatividade dela, e ela assumisse o lugar de liderança dela, que seria mais fácil para mim também fazer o mesmo. E aí eu fui percebendo o que tinha por trás dessa ideia, o que essa ideia gerava, o que essa crença gerava em mim. Que é o quê? De algo em mim meio que culpa a minha mãe. Então, assim, é difícil para mim porque você não assumiu o seu, tu não fez a tua parte, aí fica sendo muito mais desafiador para mim. Que aí eu tenho que fazer sozinha. Porque se tu tivesse feito, eu ia ter esse espelho, né? Eu ia ter esse exemplo e seria mais fácil para mim fazer isso. Mas aí como tu não fez, aí eu tenho que fazer sozinha. Olha só, gente. Olha só que eu fui encontrar aqui no meu inconsciente, dentro de mim, nas minhas sombras, o que existia. E é a partir desse momento em que eu aceito que existe, né? Que existe isso aqui, que eu coloco luz, que eu abro a possibilidade de transformação e de soltar isso. Essa crença é uma ideia. Isso não é a verdade. Mas dentro de mim, no meu inconsciente, essa é a verdade que eu estava criando. E o que acontece? Eu começo a gerar sentimentos e movimentos na minha vida conectados a essa crença. Porque é assim que funciona. Eu enxergo uma coisa de uma forma, eu entendo que é desse jeito, e isso vai gerar em mim emoções, sentimentos e comportamentos. Percebe? Mas, Laila, o que isso tudo tem a ver com alegria? Gente, eu tô fluindo aqui, eu também tô costurando o entendimento. E eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Então, o que acontece? Quando eu fui olhar, aí isso tudo ficou claro assim pra mim. Uau! Caramba! E eu tenho isso, né? Essa característica eu rejeito nela. Eu estou atravessando, eu estou superando isso. Só que quanto mais eu rejeito isso, mais difícil fica atravessar, sabe? E parte essencial desse trabalho aqui é você olhar para essa característica e você reconhecer que ela existe dentro de você. Ah, mas eu não tô vendo isso aqui dentro de mim, não. Será? Cada um do seu cada um, né? Mas é muito provável que sim, esteja aí. Só que às vezes a gente reprime tanto que a gente nem reconhece. Tipo assim, não, isso aqui era dela, não. E existir dentro da gente não quer dizer que a gente faz do mesmo jeito, mas faz parte da gente,
tá? E aí, assim, ó, parte desse trabalho é reconhecer que, mãe, eu faço como você. E eu não quero fazer. Eu faço como você. Esse reconhecimento abre espaço para que a gente possa fazer diferente, não a partir da rejeição, gente, mas a partir do amor. Porque o amor aceita, o amor acolhe, o amor não julga. Entende? Isso tudo aqui é parte de um processo terapêutico que pode ser muito profundo e muito intenso, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente não tem tanto tempo assim. E o que você mais admira na sua mãe? E aí, quando eu fui para isso aqui, o que eu mais admiro na minha mãe, eu percebi que é a alegria. Uai, gente, tem um gato ali brigando com outro gato. Curioso. É a alegria. Ela tem, eu tenho percebido nela, é uma alegria. E o fato de que ela faz o trabalho dela, o que ela faz com a alma, ela faz com o coração. Ainda que a minha mente julgue que não é isso que ela deveria estar fazendo, o que ela faz com prazer. Ela faz com entrega, ela dá o melhor dela para aquilo que ela tá fazendo, sabe? E de algum modo, ela tá vivendo a missão dela. E para eu integrar isso dentro de mim, na minha vida, passa pelo processo de também integrar o que tem de desafio, entende? Para eu reconhecer isso dentro de mim e viver o potencial disso, passa pelo reconhecimento dos desafios também. Eu não vou conseguir, assim, fechar tão redondinho esse vídeo como eu gostaria, porque eu percebo que é hora de finalizar. E a gente já tem bastante informação aqui, bastante coisa. Se você seguir isso, já vai vir muita coisa pra dentro. De dentro pra fora, tá? E o que eu vou fazer com essas informações é trazer pro corpo. E fica esse convite pra você também. Então, o que eu vou fazer? E aí vai vir mais coisa. Eu vou pegar essa característica dela que eu tenho rejeitado. Eu vou transformar em um movimento ou em uma posição. Junto a isso, eu vou também pegar essa característica que eu mais admiro nela e eu também vou transformar em um movimento, tá? Então, por exemplo, isso de não assumir esse poder criador e viver o seu potencial, os dons e os talentos que ela tem e se realizar profissionalmente, acessar abundância, prosperidade, aí eu vou um movimento para isso, como por exemplo, um movimento esse aqui. E aí eu volto. E aí um movimento para isso que eu admiro é talvez assim. E um terceiro movimento para o que eu quero ser, quem eu quero ser. E aí pode ser. E aí eu vou fazer um looping de um movimento para o outro. Vou colocar uma música que não tenha letra, um instrumental, e eu vou fazer esse looping, que é
a dança dos movimentos. De um movimento vai para o outro e eu vou misturando os ritmos, mais rápido, mais lento, com força ou relaxando. E eu vou experimentando tudo. E eu vou indo, de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro. Quando finalizar isso, eu vou fazer uma escrita. De novo, vou fazer uma escrita ou um desenho terapêutico. Essa prática é uma prática terapêutica poderosíssima, em que o corpo começa a revelar muita coisa. É muito lindo. É uma prática que eu guio nos meus workshops, nos atendimentos individuais também, quando eu sinto que vai ajudar ali. E é incrível como o corpo tem a revelar e a libertar também, né? A curar, gente. A cura tá no corpo. Então eu deixo aqui para você essa sugestão de fazer isso também, porque se você quiser aprofundar nessa jornada de se conhecer e de se libertar, eu acho que vai te ajudar muito também. E é isso. Talvez depois eu faça um vídeo contando o que é que eu... Qual foi o arremate que eu dei para isso tudo, né? Para todo esse acesso que eu tive aqui, com todas essas reflexões que eu trouxe também. Por enquanto, a gente fica por aqui. Fique com Deus, fique com você. Um beijo na consciência. Até breve. Ah, pera. Se você tiver interesse em fazer um atendimento comigo, para fazer um trabalho mais profundo, acompanhado, tem um link aqui na descrição. Lembra de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém que você acha que pode ajudar. E é isso, estamos juntas. Um abraço.